Você já teve a sensação de ser inadequada? Estar num ambiente, muitas vezes, parece que você é o problema, que as pessoas não te dão crédito, e aí você começa a pensar que realmente parece que é a pecinha fora do lugar, um peixe fora d'água. Se você já teve essa sensação ou está passando por isso, o Senhor tem uma palavra para você hoje nesta dopamina. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje. Estamos começando mais uma semana e que Deus possa abençoar essa semana, que seja uma semana produtiva, que você venha se posicionar como uma verdadeira conquistadora. E antes de entrarmos na nossa palavra, na nossa dopamina de hoje, que eu tenho certeza que depois dessa palavra você vai se posicionar sem medo. Você vai começar a ser verdadeiramente uma conquistadora. Eu quero te pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com pelo menos 3 amigas, pode ser? 3 amigas para você enviar essa dopamina, convidando elas para conhecerem o nosso trabalho aqui e também serem ministradas pela palavra. E além disso, se você ainda não é inscrita, se inscreva para não perder as próximas dopaminas, que acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Estamos juntas e conectadas aqui. Eu tenho adorado ver a interação de vocês, ver que realmente vocês estão empenhadas, estão acordando cedo, estão começando com a dopamina. Faça esse esforço, eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Priorize o reino, priorize a palavra e as outras coisas o Senhor vai acrescentando, vai te orientando, vai te ajudando. Então vamos começar a nossa dopamina de hoje? Como eu falei no início, muitas vezes nós passamos por um sentimento que é a inadequação. Esse sentimento é terrível, ele é horrível, eu já me senti assim e eu sei o quanto isso fere a nossa autoestima, fere o nosso desejo de se posicionar. Às vezes a gente começa a duvidar do nosso potencial, mesmo quando a gente acreditava, justamente por não conseguir, se ver adequada em um ambiente, em uma circunstância. Parece que você está fazendo, parece que você está realizando, mas as coisas não acontecem, ou as pessoas não estão valorizando os seus esforços, e isso começa a te frustrar. Eu já passei por isso por muitas vezes, inclusive trabalhar com a internet não é algo fácil, por muitas vezes a gente passa por esse sentimento de que o vídeo que você faz não é adequado, de que uma live que você está fazendo não é adequada, porque você quer ver números, você quer ver crescer, você quer ver as coisas acontecerem e às vezes não acontecem, e isso começa a frustrar, isso começa a gerar em você um sentimento de inadequação, de que você é o problema e como isso machuca a gente. Porém, a gente tem que ter a percepção e o discernimento de quando isso acontece, como nós nos posicionamos diante dessa circunstância. Às vezes, a nossa inadequação não é porque nós estamos inadequados, mas é o ambiente onde nós estamos que não é adequado para aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes, o círculo social que nós estamos inseridas, as pessoas que nós estamos ouvindo, as conexões que nós temos, elas não são compatíveis com aquilo que você quer fazer, com o propósito que Deus tem na sua vida, e por não estarmos no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo, isso pode acontecer. A inadequação pode vir, o sentimento de inadequação acontece e você começa a duvidar de você, quando na verdade você deveria avaliar o seu entorno, o seu redor, perceber quem são as pessoas que estão com você, os ambientes que você tem frequentado. E eu quero trazer a instrução daquilo que a palavra de Deus nos traz através do exemplo de Jesus. Jesus era um excelente exemplo de alguém que passou por essa questão, por estar em um ambiente onde ele não foi valorizado, por estar em um ambiente onde ele queria abençoar, mas as pessoas não deram crédito. E sabe o que Jesus fez? Ele se posicionou com o propósito que ele tinha. Uma coisa que nós precisamos entender, conquistadoras, é que mesmo que as dificuldades venham, mesmo que esse sentimento de inadequação muitas vezes possa existir, e mesmo que o cenário não seja favorável, as pessoas não estão ao nosso lado, nós estamos sentindo sozinhas, nós não podemos parar o nosso propósito. Se hoje você está pensando em parar os propósitos que Deus colocou na sua vida, seja um projeto, seja um chamado, seja algo que Deus colocou no teu coração, porque você não está vendo as coisas acontecerem, porque você está se sentindo inadequada, o Senhor, Ele quer trazer para você a percepção que não é sobre o que você está fazendo, mas às vezes o ambiente e também as pessoas que você tem ouvido.
É hora de você avaliar os ambientes e as pessoas. Então vamos ver o exemplo de Jesus? Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, no capítulo 6. Eu quero ler alguns versículos desse texto e eu gostaria que você refletisse sobre essa história. Diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados e ficavam falando: de onde lhes vêm essas coisas? Como ele pode falar coisas tão sábias? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Estes milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns dos doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Olha só, aqui nós vemos um relato onde Jesus, ele já estava atuando em seu ministério, ele já estava ministrando a palavra, já estava operando milagres e maravilhas, já haviam muitas histórias e realizações onde Jesus já estava deixando os seus sinais. E essas pessoas que nós estamos vendo aqui são pessoas que conheciam Jesus não só pelo que ele falava ou até mesmo pelos milagres que ele estava fazendo, mas conheciam Jesus antes mesmo dele iniciar o ministério, antes dele iniciar a jornada dele. E essas pessoas olhavam para Jesus e começavam a julgar Jesus por quem ele era, pela origem que ele veio. E começavam a falar: mas ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é filho de Maria? Não é irmão de Tiago? E começava a falar exatamente a origem, a raiz, a família, de onde ele vinha, porque ele não era um sacerdote, ele não era, de uma família sacerdotal, segundo a visão deles. Então, por não ser uma pessoa nesta origem, nesta linhagem, na percepção deles, ele não tinha direito de falar bem, de ensinar bem, de ter sabedoria e até mesmo de fazer milagres. Então a admiração daquele povo não era uma admiração de: nossa, gente, que lindo ver quem era Jesus e olha o que Jesus está fazendo. Não era nesse sentido. Era: como pode? Não, isso não é possível. Ele é um carpinteiro. O que ele está fazendo na sinagoga ensinando? Sabe quando a pessoa desdenha de uma outra porque não dá créditos, porque duvida, porque fica impressionado, mas isso não é num bom sentido, é no sentido de: como isso pode acontecer? E muitas vezes nós passamos por isso, nós passamos por esse tipo de perseguição. Talvez você tenha um histórico que não foi favorável, talvez uma base familiar que não foi favorável. E hoje você está buscando ser diferente, hoje você está buscando fazer a diferença, hoje você está querendo ser exemplo para outras pessoas, mas sempre terão aqueles que vão olhar para você e vão falar: mas você? Você está pensando em fazer isso, mas você que está querendo falar assim, mas olha só de onde você veio, olha só a sua história, como que você ousa falar, como que você ousa dizer? E isso faz com que a gente comece a se sentir inadequada, comece a olhar para o nosso passado, olhar para a nossa origem, olhar para as nossas histórias, para os nossos erros, e a gente começa a paralisar. Quantas pessoas que pela jornada de vida que elas tiveram, em determinado momento elas se arrependem, conhecem Jesus, começam a ir para a igreja, começam a querer fazer a diferença, mas sempre tem um familiar, algum parente, muitas vezes são aqueles próximos, como Jesus fala. É no meio da sua cidade, da sua parentela, daqueles mais próximos que o profeta não tem honra. E aí são os próprios parentes que muitas vezes vão vir e vão apontar o dedo na sua cara e dizer: olha só, acha que eu acredito nisso? Acha que realmente eu vou cair nessa que se converteu, que mudou, que é uma nova pessoa?
Mas eu gostaria de te falar, conquistadora, se Deus ele está fazendo a obra na sua vida, se Deus está transformando o seu caráter, não se limite porque as pessoas não acreditam em você. Não se limite pelas palavras contrárias que estão lançando contra a sua vida. Não se limite pelas acusações, porque é isso que o diabo faz. Ele usa pessoas para nos acusar, até mesmo a nossa própria mente. Ele fica ali, falando no nosso ouvido para tentar fazer a gente duvidar. Muitas vezes você está querendo falar algo de Deus para alguém, só que aí vem aquela voz no seu coração, aquela sua mente que começa a pensar, mas como que você tem coragem de falar? Olha só os seus erros, olha só os seus pecados. Mas o Senhor está te dizendo hoje que essa inadequação, na verdade, é para que tente te paralisar, mas você não pode deixar isso te paralisar. Às vezes será necessário sim você sair do ambiente em que você está. Às vezes será necessário sim você deixar algumas amizades, algumas conexões para você viver um novo tempo. Porque se você está paralisada por conta de pessoas e ambientes, essas pessoas não devem estar na sua vida. E Jesus fez exatamente isso, e eu quero mostrar para vocês a atitude que Jesus teve. Aqui em Marcos nós vimos que Jesus ele fala, um profeta não tem honra na sua casa. E ele fala que ele não pôde fazer milagres ali, exceto impor as mãos sobre doentes e enfermos e curá-los, mas nada mais do que isso. Ele não pôde mais ministrar, ele não pôde fazer a diferença e ele não pôde estar no meio daqueles que o conheciam. Aqueles que o conheciam não tiveram a oportunidade de ver de perto quem Jesus era. Tiveram apenas uma percepção falsa do que foi, do que era no passado, do carpinteiro, do menino simples, mas perderam a oportunidade de aprender com o mestre dos mestres, o sacerdote, o maior sacerdote que nós poderíamos ter. Perderam a oportunidade. Mas eu posso te dizer que Jesus não se abalou por isso. Jesus não parou o ministério dele por conta disso. E eu quero te mostrar, eu quero falar para você que você deve fazer o mesmo que Jesus. Lá em Lucas, e abra sua Bíblia aí se você também está acompanhando, no capítulo 4, do versículo 24 até o 30, nós vamos ver exatamente a atitude de Jesus diante dessa circunstância. E é essa atitude que nós precisamos ter em determinados momentos. Então, capítulo 4, do versículo 24 até o 30, diz assim: continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta, na região de Sidom. Também haviam muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Preste atenção. Jesus, ele não tem medo de se posicionar. Jesus, ele não tem medo de dizer: olha, se vocês não querem que eu pregue, que eu fale, tá tudo certo. Eu não vou parar o meu ministério. E ele traz o exemplo de Elias, ele traz o exemplo de Eliseu, grandes profetas que no seu tempo eles não puderam agir para pessoas específicas na sua cidade, no lugar onde eles estavam. Por quê? Porque havia incredulidade, porque as pessoas não aceitariam. Eliseu, ele fez um milagre com leprosos, Elias fez um milagre com uma viúva, mas não foram as pessoas da sua cidade, da sua parentela. Mas isso não impediu que eles fossem usados por Deus. É isso que nós precisamos entender. E o próprio Jesus traz esse exemplo. Olha, vocês não querem me receber? Vocês estão me menosprezando? Isso não vai impedir o meu propósito, porque eu estou sendo enviado para outros lugares e outras pessoas me receberão. Outras pessoas serão abençoadas. Se vocês não querem, tá tudo certo, vocês não são obrigados. Mas Jesus, ele se posiciona, ele não para. Mas aí é onde nós paramos, onde nós não fazemos como Jesus. Se nós somos afrontados, se nós somos perseguidos, se nós somos acusadas, nós paramos, nós ficamos com medo, nós desistimos, nós deixamos a acusação fazer com que a gente paralise o nosso propósito. Mas o Senhor está te dizendo hoje, não paralise porque as pessoas não acreditam em você.
Não é sobre pessoas, é sobre Deus. É sobre Ele que você faz, é por Ele que você faz. Não é sobre o que as pessoas estão dizendo, ser pelos aplausos, pelos elogios, pelas curtidas. Não é sobre isso, mas é sobre o teu propósito, independente do número de pessoas que vão te aprovar ou do número de pessoas que vão te perseguir. E aqui nós vemos a demonstração de que eles ficaram furiosos com Jesus. Eles não aceitaram o fato de Jesus continuar fazendo o propósito dele acontecer. E eles queriam parar, eles queriam matar o propósito de Jesus. E como eles queriam fazer isso? Jogando Jesus precipício abaixo. Eles queriam matar Jesus, eles queriam parar Jesus, mas eles não puderam. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não deixou com que eles paralisassem o seu propósito. A Bíblia diz aqui, bem no finalzinho, no verso 30, diz assim: mas Jesus passou por entre eles e retirou-se dali. É isso que nós precisamos fazer. Quando vêm os levantes, as pessoas não acreditam, vêm os ataques, vêm as acusações, conquistadora, para de ficar nesses ambientes, para de ficar ouvindo essas pessoas. Não importa quem seja, não dê ouvidos àquilo que o inimigo está usando para te paralisar. Não dê ouvidos. Não precisa bater boca, não precisa brigar. Jesus não brigou com ninguém aqui. Ele passou por entre os homens. Ele não ficou ali discutindo. Ele não ficou tentando encontrar razão. Ele simplesmente teve uma atitude, retirou-se do meio deles. E é isso que nós precisamos fazer. Quais são os ambientes que você precisa se retirar? Quais são os grupos que você precisa sair? Quais são as rodas, as mesas que você não pode mais sentar? Que você deve parar de sentar, parar de estar junto? Mas Stephanie, se eu fizer isso, vão falar mal de mim, estão falando mal de você na sua frente, pelas suas costas. Então, se você estiver, vão falar mal. Se você não estiver, vão falar mal. Qual é o sentido de você estar aí? Qual é o sentido de ter essas amizades? Qual é o sentido de estar conectada com essas pessoas? É hora de você fazer como Jesus. Se eles não querem, se eles não aceitam, abençoe-os e fale: tá bom, vocês não querem? Tá tudo certo. A minha vida vai continuar, eu vou continuar vivendo o meu propósito. Entenda uma coisa, Jesus, ele não menosprezou, mas ele não ficou ali jogando pérolas aos porcos. Consegue entender? Jesus, ele se posicionou, ele disse: se vocês não querem, tá tudo certo. Mas eu não vou ficar aqui abajulando vocês ou tentando convencer vocês para me aceitarem. Jesus seguiu a vida dele, Jesus foi adiante, Jesus foi fazer o propósito dele acontecer. E é isso que você precisa fazer. Essa dopamina de hoje é para te sacudir, para que essa semana você faça como Jesus. Avalie. Comece a avaliar, entre nos grupos de WhatsApp que você está aí, comece a ver quais são os grupos que fazem sentido você estar. Comece a avaliar as pessoas que você tem seguido nas suas redes sociais. Faz uma limpa dessa sua lista de amigos, de contatos, de conexões que você tem. Quais são as rodas, as amizades que você precisa eliminar ou se afastar um pouco? O Senhor está te chamando para viver uma nova fase, uma fase de posicionamento no teu propósito, no teu chamado, sem se preocupar com o que as pessoas estão dizendo ou falando sobre você. Que essa palavra possa abrir os teus olhos, fazer você ter discernimento e principalmente coragem, porque realmente não é fácil. Talvez você vai ter que ter muita coragem para dizer não, para deixar, para se afastar. Mas eu posso te dizer uma coisa? Vale a pena. Se você quer viver o seu propósito, se você quer viver aquilo que Deus tem para sua vida e você está em ambientes ou conectada com pessoas que não estão te ajudando, que estão só te empurrando para baixo ou paralisando você, é hora de tomar essa decisão. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Eu quero engrandecer o teu nome, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, para as situações e vemos o quão difícil é se posicionar. Às vezes se afastar de pessoas que até são do nosso círculo social, são da nossa família, são amizades de longa data, mas que não estão mais compatíveis com o nosso propósito. E muitas vezes nós ficamos com medo de nos posicionar e preferimos nos paralisar. Preferimos calar a nossa boca, fechar os nossos olhos para aquilo que está à nossa frente, que precisa ser transformado. Mas, Senhor, neste momento eu oro para que haja coragem e ousadia nessa conquistadora. Que ela se posicione sabendo quem ela é em Ti e não paralisando o ministério dela. Assim eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, não esqueçam de compartilhar, curtir e comentar essa dopamina e eu te espero nas próximas dopaminas aqui a partir das 7 horas da manhã. Tchau, tchau!